Bom, pessoal, vamos começar aqui esse curso de mecânica, né? A gente vai iniciar fazendo uma revisãozinha aí de alguns conceitos básicos da mecânica newtoniana, para depois a gente conseguir utilizar alguns formalismos mais complexos, tá? Então, como vocês sabem, a mecânica newtoniana ela é baseada nas leis de Newton, certo? Então, as leis de Newton e dois conceitos fundamentais presentes nessa mecânica são a massa e a força, certo? Onde a massa é uma propriedade intrínseca da matéria e que tende a resistir à ação de uma força, tá? Então, no final das contas, a gente vai acabar estudando os movimentos de corpos que são massivos sujeitos à ação de forças, né? Então, a gente vai entender massa aqui do ponto de vista do seu movimento, né, como eu disse, certo? E a gente pode trabalhar com duas visões de massa, né? A gente sabe que na física a gente tem duas visões de massa, uma massa inercial e uma massa gravitacional, dependendo do agente que está perturbando esse sistema, né? Mesmo porque a gente tem aí 4 forças ditas fundamentais, no entanto, uma delas, que é a força gravitacional, não é tão força assim, se é que a gente pode colocar nesses termos. Né? Porque a gente sabe da teoria da relatividade que a atração gravitacional ela se dá pelo fato dos corpos tenderem a deformar o tecido do espaço-tempo e essa deformação muda o movimento, né? A forma com que esse corpo se movimentam pelo espaço-tempo, tá? Mas, no entanto, para nossa sorte, é possível que a gente trate tanto massa inercial quanto massa gravitacional da mesma força. Então, em termos das leis, né, o que a gente tem é que a gente sempre precisa, para descrever um movimento, de um referencial. Tá? Então, aqui na mecânica newtoniana, um referencial cartesiano é o suficiente. No entanto, a gente pode avançar, por exemplo, na relatividade, em que o tempo deixa de ser uma coordenada absoluta, como é o caso aqui na mecânica newtoniana, e passa a ser uma coordenada dependente do movimento também, e aí eu não tenho mais um espaço tridimensional, eu tenho um espaço com 4 dimensões, né, o chamado espaço de Minkowski. E a gente pode ir além, né? A gente pode ir para espaços multidimensionais, espaços vetoriais, né? O que define um espaço são as suas propriedades algébricas, como por exemplo o produto escalar, produto interno, produto externo, etc. Mas aqui na mecânica basta que a gente leve em consideração aí as 3 coordenadas e as relações em que eu tenho com sistemas, entre os sistemas. Então, se eu for definir a posição de um dado objeto, suponha que eu tenho um objeto com massa m, então eu defino a posição em relação a esse referencial inercial, certo? E aí isso me dá um vetor posição, e esse vetor posição, ele descreve a posição, né? Lembrando que eu tenho as coordenadas desse ponto em relação a esse referencial. É importante que na física newtoniana a gente tenha em mente que ela vai trabalhar, em sua grande parte, com os referenciais que são ditos inerciais. Os referenciais inerciais, tá? Eles são aqueles referenciais que estão se propagando no espaço aí com velocidade constante, tá? Então, ou seja, não existe ação de uma força resultante sobre esses referenciais. Qual que é a vantagem da gente trabalhar com referenciais inerciais?
é que, dependendo do referencial que eu adoto, é mais fácil ou mais difícil de descrever a situação. Então, por exemplo, eu poderia ter um outro referencial aqui, sei lá, ele está assim em relação ao outro, um referencial linha, tá? Então eu tenho as coordenadas I', J' e K', tá? E aí a posição desse objeto em relação ao referencial linha é dada. Opa, vou tentar fazer um vetor que ligue um ponto ao outro aqui. Nossa, tá difícil. Aí, mas suponha que isso seja um vetor em linha reta, tá? Que é um vetor R', certo? Então, se eu souber descrever as propriedades físicas em relação ao vetor R', ao referencial linha, essa aqui, a gente pode até dar nomes para esses referenciais. Por exemplo, esse vermelho aqui é o referencial S', enquanto esse aqui em azul seria o referencial S, tá? Então, vou deixar grifado aqui. Em relação ao referencial S', se eu conseguir descrever o movimento e eu conhecer a conexão entre as coordenadas do referencial S com o referencial S', por exemplo, se eu tiver isso aqui, eu tenho as coordenadas, né, os versores que definem o referencial linha e JK, tá? Os três versores aí. E de alguma forma eu consiga conectar esses três versores, entender como que eu transformo para o referencial sem linha, então I, J e K, né? Então eu tenho essa transformação, vou chamar de T aqui, que mapeia, né, univocamente aí o referencial com linha no referencial sem linha. Então, se eu sei descrever as propriedades físicas no referencial S', eu consigo então descrever as propriedades físicas no referencial sem linha, porque a física não muda. Agora, quando a gente trabalha com referenciais não inerciais, aí as coisas mudam um pouco, porque começam a aparecer termos que eu não consiga mapear diretamente, pelo menos de uma forma direta, a conexão entre esses espaços, tá? Então surgem termos como forças centrípetas aí que não são forças reais, né? Elas aparecem em um referencial e não aparecem no outro. Então a descrição da física de um referencial com relação ao outro fica prejudicada, tá? Então a primeira lei ela trata justamente desses sistemas que são inerciais, ou seja, aqueles sistemas que se movem com velocidade, né? Então aqui é o vetor velocidade constante, né? Constante aí no tempo, tá? Agora, uma consequência disso tudo é que a mecânica newtoniana ela trata o tempo então como absoluto, né? Como eu já disse, né? Então, independente do referencial, o tempo passa. Para muitos propósitos práticos, um referencial fixo na Terra, né, chamado de referencial do laboratório, é uma aproximação suficiente, porque a gente sabe que a Terra em si não é um referencial inercial, mesmo porque ela está orbitando em torno do Sol. O próprio Sol está orbitando a galáxia e a nossa galáxia está orbitando o universo. Então, de forma alguma, a Terra é um referencial inercial. No entanto, dadas as escalas, né, do planeta com relação às coisas que são mensuráveis dentro do planeta, né, na superfície do planeta, então a gente pode sim considerar um ponto na Terra como sendo um referencial inercial. Agora, do ponto de vista astronômico, por exemplo, isso já é mentira, né, porque o que acontece é que a gente não tem como considerar a Terra como um referencial inercial. E aí, quando em relação a esse referencial há uma mudança de movimento, a gente pode descrever isso tudo em termos da segunda lei, né? De modo geral, a segunda lei acontece quando um sistema físico está sujeito à ação de uma força e a ação dessa força leva a uma variação no tempo
do momento linear, tá? Então, quando eu colocar esse pontinho aqui em cima, vocês vão ver que vai ser uma notação que eu vou usar muito daqui para frente, significa, ou colocando aqui, né, equivalente à derivada no tempo do vetor momento linear, tá? Só lembrando, que acho que vocês já devem estar cansados de saber, momento linear ele é definido aí como massa vezes velocidade, antigamente era conhecido aí como quantidade de movimento, e ele determina como que o estado de movimento de um corpo que está a uma dada velocidade tem uma determinada massa vai mudar conforme a gente a gente aplica, né, uma força sobre esse sistema, tá? Em muitos casos, a menos que não se fale o contrário, a gente considera a massa como sendo constante, certo? De tal forma que essa derivada que aparece aqui, então, F, a derivada no tempo do produto massa vezes velocidade, é simplesmente massa vezes a derivada da velocidade. Isso aqui também é conhecido como aceleração ou a derivada segunda no tempo da posição. Tá? Então essa é a forma mais comum que a gente encontra por aí, né? Que força igual a massa vezes a aceleração. E aí o interessante é que essa força ela vai ser constante, ou ela pode inclusive ser uma função da posição, ela pode ser uma função, vamos colocar assim, da velocidade e tal, certo? Ou seja, e aí, inclusive ela pode ser uma função de potências superiores aí da derivada da posição, certo? E sendo essa força uma função desse tipo, na hora que eu coloco a definição de aceleração em termos da variação no tempo da posição, do vetor posição que define a posição de um corpo, isso aqui passa a ser uma equação diferencial. Que é conhecida como equação de movimento. Tá? Então, a solução dessa equação diferencial determina o movimento da partícula. Bom, em linhas gerais, a gente está falando da ação de uma força sobre uma partícula, mas nunca está falando sobre quem está realizando essa ação, né? Então, sempre que existe a ação de uma força, né, o fato da gente estar tentando mudar uma massa de movimento, mudar o movimento de uma massa, a massa pode ser definida como uma propriedade do corpo que tende a resistir à mudança no estado de movimento. Então, ou seja, quando você tenta empurrar alguma coisa muito massiva, você precisa de uma força muito maior, certo? Então, a massa ela resiste à mudança no estado de movimento. Ou seja, se você tenta mudar a velocidade, por exemplo, de um corpo que esteja parado ou mesmo esteja em movimento, você precisa de uma força. E a resistência a essa força leva a uma força igual e contrária, igual, mas em sentido contrário, no agente, né? Então, se por exemplo você tem aí um corpo que exerce uma força sobre, né, um outro corpo, tá? Então, deixa eu só mudar aqui. Suponha que eu tenho dois corpos e que esse corpo A ele exerce uma força sobre o corpo B. De que forma? Não importa no momento, tá? Então, o fato do corpo B ter uma massa, então tem aqui o B tem massa e o A também tem uma massa, a resistência à ação do corpo A gera do corpo B, gera em A uma força de mesmo módulo, só que de sentido, mesmo módulo, só que em sentido contrário, tá? Essa é conhecida como ação e reação, de tal forma que F que A faz em B
é igual a menos, tá vendo o sentido aqui? F que B faz em A, tá? E aí a gente tem duas versões para essa terceira lei. A gente tem a versão fraca, que é aquela em que o FAB e o FBA não estão na linha que une os corpos, mas eu tenho a versão que aplica-se, por exemplo, a sistemas, forças eletromagnéticas, por exemplo, mas eu tenho a versão em que a linha que une os corpos, a força atua na linha que une os corpos. Então essa é a chamada versão forte, né, da terceira lei. E aí, com essas três forças, a gente começa a desenvolver, com essas três leis, a gente começa a desenvolver a mecânica newtoniana, né? Então, recuperando aí a noção de localização em relação ao referencial, né? Então eu tenho aí esse referencial S, tá? Eu tenho uma dada partícula de massa m, e em relação a esse referencial eu tenho o vetor R, que define a posição, né, em relação à origem desse referencial. Então esse vetor, raio vetor aí, R, ele vai ser escrito em termos das coordenadas, tá? X mais Y mais Z, certo? E aí, a partir desse cara eu posso, por exemplo, escrever a velocidade, mudando de cor aqui, o vetor velocidade, que é definido como a derivada primeira desse cara, certo? Então, vão existir situações em que os versores aqui mudam, né, com o tempo. Então, por exemplo, se eu estiver tratando um sistema com coordenadas em simetrias esféricas, polares e tal, esse cara aqui, ele muda, né? Então ele precisaria aplicar a derivada sobre ele. Mas a gente vai voltar nisso, pode ficar tranquilo. Nesse caso, sistema cartesiano, não. O que eu tenho é que a velocidade vai ser dada em termos das velocidades nas direções, né? Então é x ponto na direção y, y ponto na direção j, mais z ponto na direção k, certo? Então, eu consigo agora definir o momento linear, P, como sendo mv, tá? Onde o v é descrito aqui em termos das variações temporais das coordenadas do raio vetor. Então, né, retomando aqui, desculpa, a gente tem que F igual a P ponto. Tá? Então, essa aí é a segunda lei, certo? E a gente pode descrever as equações de movimento. Então, muitas conclusões, antes da gente fazer qualquer conta, muitas conclusões podem ser obtidas através dos chamados teoremas de conservação. O primeiro deles surge naturalmente da segunda lei de Newton, que é o seguinte: